Oi, Renato, tudo jóia? Vamos esperar que o pessoal vai começar a entrar. Daqui uns 3, 4 minutinhos a gente já começa a nossa live. Quem já foi entrando já vai enviando a mensagem para as outras pessoas, para que elas possam vir para assistir a nossa live também. Bom dia. Bom dia, Thalissa, Luciene. Já vai se preparando aí, enviando convite, porque o assunto de hoje é muito importante. Bom dia, pessoal. Oi, oi, oi. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá sem áudio. Você tá me ouvindo, Renato? Pessoal, vocês estão ouvindo? Tá muito baixo? Vou pegar um fone de ouvido. Oi, agora vocês estão conseguindo me ouvir? Agora vocês estão ouvindo, pessoal? Dá um retorno para mim, por favor. Ótimo, tá bom o som aí então, né? Vai enviando convite aí para todo mundo para que eles possam entrar na nossa live para assistir aqui. Nosso tema hoje é muito importante. Envia convite para todo mundo. Nós vamos ter um bate-papo super especial. A conexão aqui do Renato deu uma caída, mas a gente já vai voltar aqui com a conexão dele. Bem-vindos, viu? Linda voz, não, que essa voz deve estar igual voz de criança, eu imagino. Pastora, a senhora me ouve?
Agora eu te ouço, Renato. Só não Mas eu tô apareceu sua estátua, imagem né? para mim Pois é, aqui. eu estou me vendo em estátua aí. Como assim? Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. Enquanto o Renato vai tentando conectar, vai mandando mensagem para todo mundo, gente. Chama todo mundo para participar da nossa live. Sejam muito, muito bem-vindos todos. Ei, Aline. Oi. Tá me ouvindo, pastora? Eu estou te ouvindo, sua imagem ainda está parada. Ainda? Meu Deus do céu. E olha que eu já acordei. O que vai acontecer? Mas tá fazendo como se fosse um download aqui. É porque eu tô em Brasília, a senhora tá em Minas, aí demora pra chegar. Deve ser isso, só pode. Eita, provavelmente é isso mesmo. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o Renato e ouvir aquilo que ele está falando? Ai, Renato, agora deu. E... É problema aqui mesmo. Bom Graças dia, a pastor. Deus. Bom dia, Bom pessoal. dia! Bom dia para todos que estão nos vendo. Bom dia, Legal. Renato. Bom dia. Nós estamos empolgados, é ou não é, Renato? Não, eu nem dormi direito, minha esposa sabe. Eu não consegui dormir essa noite, entendeu? Nem me fala, eu também ontem custei para dormir. E aí, É, eu já tava ansioso, já desde semana passada, pra estar aqui junto com então, vocês. semana passada a gente tinha programado para fazer a live, mas só que a gente não tinha conseguido fazer, porque esse horário ia bater junto com o horário das festas proféticas, né? Festa Sim, profética é prioridade total. sim, claro, Então foi aí a gente se maravilhoso. programou para fazer nessa sexta-feira, né? E é um assunto Sim. que tanto eu quanto o Renato nós amamos falar, né? Ah, Vamos começar as sim, nossas apresentações primeiro, sem né? dúvida. Eu sou a pastora Marina, aqui da Sara Nossa Terra de Belo Horizonte. Já quero pedir vocês que estão online aí com a gente, que todas as pessoas que vocês conhecem e vocês conseguirem chamar, chamem. Não importa nem se Sim, são pessoas que não têm filhos ainda. A gente aprende antes, não é, Renato? exatamente, Então exatamente. vamos aprender a respeito de coisas que são importantíssimas hoje, né? Nós vamos falar É, um verdade. pouco daquilo que nós temos como experiência, né? Eu trabalho com crianças, já tem mais ou menos uns 4 anos, afora que agora a gente pegou a responsabilidade da sala Kids do culto das 5 horas, né? Ei, que Então nós legal, somos que legal. apaixonados pelos pequenos. Sim, E eu visitei Ceilândia ano passado e tive o prazer de conhecer o Renato, que é muito foi muito legal. engajado. Eu quero que você se Amém. apresente para o pessoal que está aí, Renato. Então vamos lá, vocês estão com tempo aí? Porque falar é comigo mesmo. Sou filho de mineiro, então já viu, né? Nossa, Gente, meu Deus, nome então o é... papo vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. Gente, meu nome é Renato, sou coordenador do Sara Kids aqui da Ceilândia. Sou coordenador há 2 anos, mas já sou voluntário nesse ministério há mais ou menos quase 6 anos já. É algo que eu faço com muito amor, com muita dedicação. E sempre que posso, estou me doando um pouco mais, porque a gente nunca dá tudo que a gente tem, né? A gente sempre pode dar um pouquinho mais. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que a gente vai falar um pouquinho sobre o seu filho, sobre as crianças no altar de Deus. A gente vai usar. E eu amo a internet por causa disso. Então, eu estou aqui em Brasília, a senhora em Minas, e a gente consegue unir pessoas que estão longe para falar de algo tão bom quanto isso, né? É verdade, isso Ah, mesmo. não posso esquecer de falar, eu tenho uma filhinha de 8 meses, que fez 8 meses. Isso! Fez 8 meses, vai fazer 8, fez hoje? De data eu sou uma benção, mas eu acho que faz hoje 8 meses. E antes disso, né, já era apaixonado pelo Ministério Infantil, agora então, mais apaixonado ainda, tanto eu quanto a minha esposa. Maravilha, né? Criança, eu tenho o costume de falar que criança consegue mudar qualquer ambiente. Criança alegra tudo, É, né? sim, a Eles têm um percepção é poder outra. maravilhoso na vida da gente em relação a isso. Tem, Para tem quem sim, tem sim. trabalha, para quem tem os seus filhos, a gente sabe como é que criança é uma bênção. E a palavra de Deus fala isso, né? Que filho é uma bênção, Filho é uma benção. que eles são herança do Senhor, né? E nós temos Uhum. que dar prioridade para levar essas crianças
para mais perto de Deus. Afinal de contas, o reino dos céus é deles, né, Renato? É deles, né? A gente está aí cuidando da herança do Senhor aí, ó, Exatamente, né? né? É uma coisa muito importante que a gente tem aprendido, né? Eu ainda não tenho um filho, mas estou gerando a minha já. A Clarice está aqui na Amém, barriga, ativa, esperta, dando altos chutinhos. amém. Que legal, que E, legal. e é Ó, realmente maravilhoso, né? estão reclamando aqui que eu não falei dos filhos espirituais, porque tem um bocado também, graças a Deus, né? Também, Inclusive o Samuel. Bom literalmente. dia, Samuel. Samuel deu bom dia aí. Samuel é o meu discípulo Kids. Ai, que gracinha. E Ele é tá muito assistindo a gente, importante, né? Mateus. Nós vamos falar disso também, porque o Renato, ele é engajado também com os kids dentro do ministério, né? Ele é líder dos Sim, kids, né? sim, Então a total. gente pode pegar várias referências hoje. Vamos começar então falando, o Renato, a respeito de como que essas crianças, né? Quais são as referências que as crianças usam, né? Como que elas pegam Uhum. referência para as coisas na vida delas? Sem sombra de dúvida, a maior referência que uma criança tem são os pais, né? A referência vem de dentro de casa. E o que a criança reflete na igreja, na escola, no todo, né? Vem dos pais, né? Vem de casa. Então, o pai, a mãe, a família tem essa responsabilidade de ser essa referência para a criança desde cedo, né? Não, Sim, não tem idade, não tem essa de, mas ele não entende nada ainda. Engana o pai ou a mãe achando que o filho não entende, porque é pequenininho. Muito pelo contrário. Uma criança de 5, 6, 7 meses, ela já imita os seus gestos. Aí você já vê a sim, referência que você tem sobre a vida de uma criança pequenininha. Então, o pai, a mãe, as pessoas que moram ali naquele ambiente familiar, né, que representa a família da criança, tem total responsabilidade a respeito de ser referência para a criança e ser referência em tudo. Não estamos falando aqui só em caráter cristão, mas referência em tudo, exatamente, né? né? Enquanto eu estava pensando a respeito da nossa conversa, eu me lembro de vários episódios, né? De coisas que a gente vê na escola. A escola, literalmente, é um lugar onde você vê pessoas de todos os jeitos, de todos os tipos, com todas Sim, as culturas, né? E sim. você vê quando uma criança, ela consegue literalmente refletir aquilo que está dentro de casa, É, né? Tinha uma eu menina, costumo, pode sim, falar. pode, desculpa. Vamos ficar nessa aqui, nós dois. Eu costumo muito falar com a equipe da MSK aqui da Ceilândia que a criança é uma esponja, né? E o que a gente está Sim, dando para essa criança absorver? Porque a criança é uma esponja de tudo. Se você faz coisas boas, ela vai absorver coisas boas. Se você tem mostrado coisas ruins, ela vai absorver coisas ruins. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está passando para a criança, o que a gente está sendo referência para essa criança, né? literalmente, né? Isso é muito importante. Uhum, Tinha uma aluna que eu conheci há uns 2 anos atrás, né? A mãe dela é cristã. Eu sei que a mãe dela é cristã pelo jeito que ela se portava, né? uhum, E ela sempre falava muito a respeito de ir à igreja, né? De coisas que a mãe ensinava para eles a respeito de ser cristão, de Jesus, de Deus, né? E a postura dela, dessa menininha, ela tinha 8 anos apenas, mas quando acontecia uhum, alguma coisa que estava fora daquilo que ela tinha no contato dela entre a mãe dela e a igreja, as coisas que ela aprendia na igreja, as coisas que a mãe dela também passava dentro de casa, ela tinha sim. uma frase que ela sempre falava que era assim: Deus não gosta disso, não. Quando ela via que tinha alguma coisa errada, ela falava isso: Deus não gosta disso, não. Deus, É nesse ou não caso, é? Deus é a Deus não varinha da gosta. correção, né? A varinha da Ela, correção nesse caso aí é Deus. ela literalmente tinha essa consciência, né? Aham, Era a mãe influenciando de um lado e a igreja influenciando do outro do lado, outro. né? E, Os e dois também, juntos. sim, amém. E também tem os casos onde a criança ela tem uma referência totalmente não adequada dentro de casa, dentro do ambiente familiar. E aí tem casos aqui na Ceilândia diz que quando a criança descobre a igreja, né, ela começa a participar da igreja por conta própria, porque os pais não são da igreja, ela pega o ônibus e vai, enfim, e aí ela começa a ser a referência dentro de casa. Aí vem a inversão de valores, né? Aonde não deveria existir, deveria vir do maior para o menor, acaba vindo do menor para o Sim, maior, né? Tem casos aonde aqui na Ceilândia a criança ela pega o ônibus, vai sozinha para a igreja, participa do MSK,
E aí ela começou a participar de uma das células Teens e Kids. E ela levou a palavra para dentro de casa, começou a ganhar o coração da mãe, começou a ganhar o coração da irmã. E aí um dia ou outro de evento que estava tendo, a mãe me abordou na igreja e falou, então você que é o Renato? Eu falei, sim, o que eu fiz? Pelo amor de Deus. Aí ela falou, não, é porque o meu filho fala muito do trabalho que vocês fazem aqui, e eu falei, eu preciso nessa igreja conhecer, então, a igreja que meu filho tanto fala e tanto frequenta. É a inversão. Acontece também, às vezes acontece Sim. também. Mas o mais certo e o correto é que os pais sejam a referência para que o filho, então, comece a frequentar a igreja, frequentar o estudo bíblico, enfim, né? Exatamente, né? É a Uma ordem das natural das coisas. coisas, uma das coisas que eu vejo que a gente esbarra muito, você citou isso, né? E eu quero falar isso para todo mundo que está nos vendo, para desmistificar isso, é que as pessoas acreditam que as crianças, porque elas são bebês, elas ainda não conseguem falar como nós, né? Não tem a mesma linha de raciocínio cognitivo delas, não é exatamente o de um adulto, elas acreditam que não é necessário falar de Jesus para aquela criança, ou Ah, introduzir o reino de Deus na vida daquela criança, porque ela só tem 2 meses, ela só tem 3 meses, né? Ela não vai ainda ser é criança, influenciada né? por isso, ela é muito criança, como se ela não compreendesse nada, né? E eu Muito queria que pelo você falasse um contrário, né? pouco disso, porque você é pedagogo e você Sim. tem uma noção ampla para nós, não só na relação, né, em relação ao evangelho, ao ministério que você vive, mas também em relação ao profissional mesmo, da gente saber como é que é Do estruturado o dia a entendimento de dia, uma criança, né? sim, sim. Esse ponto que a senhora falou é muito importante, é algo que até me deixa um pouco chateado, sabe? Falar que a criança não tem valor, como assim? A criança, quando ela sente que ela é menosprezada, que ela não tem valor dentro de algum ambiente, dentro da igreja, enfim, qualquer outro lugar que seja, então acaba que ela se fecha. Ela, então, na cabeça dela, ela cria uma barreira. Porque se ela não, se não vem valor nela, então por que ela vai fazer tal coisa? E aí entra de novo, né, no ponto de ser referência. Se o pai que é, a mãe que é referência para o filho, para a criança, referência em Cristo, vê que o filho não tem nenhum valor, ele começa, não que ele fale verbalmente, mas ele começa a demonstrar que o filho dele não tem valor na igreja, a criança, então, ela acredita que ali não é o lugar dela. Ela começa a acreditar que eu só vou ter valor dentro da igreja, eu só vou ter valor para Cristo quando eu for adulto, quando eu for jovem. E isso é um erro que muitos pais cometem, e infelizmente muitos pais cometem, né? Eu vejo, até chamo a atenção de alguns pais quando eu vejo, criança no culto. Por que seu filho está no culto? Tem um lugar maravilhoso, preparado, pessoas dedicadas, apaixonadas, esperando pelo seu filho para dar uma palavra para ele, uma palavra que ele vai conseguir entender. Ah, mas ele não quer ir. Você já levou ele lá? Você já ficou com ele 10 minutos na sala de aula para ele poder, você passar confiança para ele, então? Porque Sim, o valor da criança vem a partir também da confiança que o pai passa para ele. E se o pai e a mãe exatamente. passa confiança para essa criança de que aquele ambiente é bom para ela, então a criança vai se apaixonar e não vai nem querer sair de lá. A gente Para tem, sair é mais né? difícil. Mais difícil, mais difícil. A gente tem casos que acabou o culto e aí a criança se esconde, né, para não ir embora. E eu falei, mas eu preciso ir embora. Não, tio, eu não quero ir embora. Então, é muito gostoso ver isso, é muito gratificante ver isso, Sim. né? Porque nós, do Ministério Infantil, nós dedicamos o nosso tempo a dar valor para a criança, porque a gente entendeu, Deus colocou sobre nós a capacitação para que a gente pudesse entender o valor que essa criança tem no reino dos céus, né? Sim. E os pais precisam também entender que a criança tem tanto valor quanto um adulto, quanto um jovem, porque a criança é o futuro da igreja, Exatamente, exatamente. E não né? dá pra gente querer cuidar do futuro só no futuro, né? Tem que cuidar do futuro é Não dá. agora, Por quê, né? né? Por que não a gente não faz agora o que a gente deixar para depois, porque se a gente pode fazer agora, né? Exatamente, né? Uma Né? das coisas que eu quero falar para você, pai, para você, mãe, é que os seus filhos, eles podem ser influenciados para o reino de Deus desde sempre, né? Se você for ver, né, secularmente falando, se você pega um aplicativo, por exemplo, de gravidez, agora eu estou vivendo esse momento fantástico, você
vê as pessoas falando assim, a partir de tal semanas você já pode colocar uma música, aquela música vai influenciar dentro do ventre, então desde o Exatamente. ventre, desde a formação, a criança já pode ser influenciada, você já pode empurrar ela, né, impelir a criança para o reino de Deus, para viver as Sim, coisas dentro do reino de Deus, né? Não é porque ela não tem a mesma linha de raciocínio que você, como pai, né? Ou que eu, ou outras pessoas, que o ela não mesmo nível de entenda entendimento. É, exatamente. O entendimento dela, ele pode ser um entendimento menor, mas ela tem entendimento. E é sim, sim. importante que sempre os pais estejam motivando os filhos a estarem juntos, né, a estarem no reino, a buscarem a Deus. E como a gente está frisando aqui em todo momento, isso é uma influência que parte dos pais, né? Nós, como Exatamente. igreja, nós temos um ambiente que nós preparamos para que nós possamos ensinar o seu filho, né, ajudá-lo a crescer. Nós fazemos tarefas, né, formas, nós criamos formas de história, de tudo, de brincadeiras, para que dentro do entendimento dele ele possa absorver cada vez mais. Mas dentro da Isso. sua casa é o lugar onde você vai levar, empurrar, impelir o seu filho cada vez mais para o altar, né? Eu estava comentando com o Renato, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu te indico a entrar no Sara Play, que está aberto para todo mundo. Aproveita que é maravilhoso o Sara Maravilhoso, Play. maravilhoso. Maravilhoso, é muito conteúdo. E dentro dos conteúdos nós temos documentários. Se você entrar lá na categoria, tem documentário. E lá tem 2 documentários. Um que fala a respeito da importância da paternidade, do como o papel do pai dentro de uma família, né? É importante dessa motivação do pai levando o filho, né? Tratando do lar, o papel dele em si, e fala também a Sim. respeito de mães que transformam. E a Bispa Lúcia, ela dá um testemunho assim que eu acho fantástico. Ela fala assim que todos os pais, eles têm que entender que a responsabilidade primeira do seu filho conhecer a Deus é sua. A igreja Uhum. ela vem como um complemento para te ajudar a respeito de conseguir, né, discipular essa criança desde sempre. Mas a primeira responsabilidade é do pai. E que os pais precisam aprender a criar rituais dentro de casa. Se você for Exatamente. observar, a Bispa Lúcia ela é fantástica. Existem rituais que você precisa criar com seus filhos. Ela, inclusive, cita o ritual dela sentando todo mundo à mesa e antes de comer, ela orando, tanto para agradecer a Deus a respeito do alimento que eles estão recebendo, quanto orando pelas famílias que não têm alimento. E ela fala que isso foi tão profundo na família dela, né? A bispa Priscila fala isso, a pastora Analia fala isso, que agora até os netos dela sentam à mesa e eles fazem exatamente a mesma A mesma oração que ela coisa. ensinou os filhos desde pequeno. Então, Sensacional assim, isso. é um ritual que é passado de geração em geração que nós precisamos aprender a reproduzir dentro da nossa casa. O que eu vejo que é um grande problema? Quando você já está dentro de um lar cristão, é mais fácil de você reproduzir aquilo que você aprendeu. Às Sim. vezes a gente peca, muitas vezes, por não saber, por não ter conhecimento. Igual eu não nasci num lar cristão, cristão evangélico, onde a gente tivesse rituais, onde minha mãe e meu pai me levassem para a igreja. Eu não tive esse tipo de ensinamento. Mas não quer dizer que eu não posso passar isso para os meus filhos. A gente Sim, pesquisa, se informa, né? Entra dentro desse ambiente e acaba transferindo isso para os nossos filhos. Eu quero dizer para você hoje que está nos assistindo que você pode criar um ritual dentro da sua casa de pode começar adoração a hoje, né? Deus agora, né? Você pode começar a partir desse almoço a orar com seu filho Exatamente. todos os dias, né? Você Vamos pode aproveitar esse distanciamento social para poder colocar então as coisas que a gente está falando aqui em prática. Por que não, né? exatamente, exatamente, né? Eu tive a oportunidade de ouvir a Bispa Vânia Ferro falando a respeito da forma como que ela educava os filhos dela. Ela falava assim que ela fazia cronograma de leitura bíblica para os filhos dela. E os filhos dela tinham um cronogramazinho de leitura, de acordo com a capacidade da criança, tá pai, tá mãe, não é para matar seu filho não, para ensinar, É, né? Não adianta você
mão de ferro, é para Porque ensinar. porque se o pai ou a mãe, enfim, a pessoa for fazer isso, de impor sobre a criança, é algo que ela vai falar, meu Deus, isso é muito chato. Você vai afastar a criança. A gente não está aqui para Exatamente. afastar a criança, a gente está aqui para aproximar a criança de Cristo. E aí é o que a senhora falou, a gente, no Ministério Infantil, a gente conta história, a gente dança, a gente canta, a gente Sim, veste fantasia, a gente faz de tudo para fazer com que essa criança se aproxime de Cristo. O pai, muitas vezes, ele fica um pouco travado. O que fazer? Como fazer sim, para poder aproximar o meu filho de Cristo, né? Tem tanta coisa, e é coisa barata, e é coisa de graça, muitas das vezes, né? Tem um Sara Play que tá gratuito, você pode pegar um filme também, gospel, vai assistir um filme com seu sim, filho. São rituais, né? Eu costumo dizer muito para os pais da Ceilândia que se você faz o dia do filho com seu filho, né? Se faz um dia da semana com seu filho, do dia do filho especial, por que não incluir alguma atividade aí que seja cristã no meio, né? Vai exatamente. ensinando para o seu filho que assistir um filme gospel junto, faz aquela pipoca, vai assistir junto, coloca o seu filho para participar da sua célula, para ele poder orar na hora do parceiro de Deus. São rituais que vão fazer com que são estímulos que vão fazer com que o seu filho ele vai crescer com espírito de liderança. Ele vai crescer com espírito Sim. de motivação de mudar o mundo que a gente está vivendo, né? Vai sentir um senso de pertencimento fora Assim, do comum. sim. Sim, Ele aí vai é o que a entender gente que estava ele é falando. parte atuante daquilo, entendeu? Isso é Exatamente. muito importante. Exatamente. E aí, depois que ele sentir parte daquilo, eu quero ver você segurar ele. Não vai conseguir segurar. Nunca mais Não vai consegue. mais. Tem casos aqui que criança de 8, 9 anos quer abrir a célula, porque ele vê os pais dando a célula e ele fala bem assim, tio, eu quero dar célula, como é que eu faço? Falei, cara, você vai ganhar a sua escola, vamos começar pela sua escola. O pai já estimulou, a igreja agora só tem que aprimorar o que o pai já estimulou, né? Exatamente, O pai já exatamente. deu estímulo, a gente só ajuda a trabalhar, moldar esse diamante bruto aí, É né? importante, né? Eu tenho assistido muitas lives nesse tempo de quarentena. Toda live que o bispo faz, que a bispa faz, tudo quanto é live eu tenho assistido. Eu não sei se Uhum, você pegou e o pessoal que está nos assistindo pegou, mas eu vi a live do Thales Roberto junto com o bispo Robson. E uhum, ele estava falando no início da live, ele e a esposa dele, que eles estão fazendo um cultinho dentro de casa. Então, você, pai, mais uma ideia para você: faça um cultinho aí. com seu filho. Eles fazem um cultinho dentro de casa. E ele falou assim que agora, nessa época de Páscoa, que eles estavam fazendo um teatro a respeito da ressurreição de Cristo. Eu achei sensacional. Olha que Aí ele legal. falava que cada dia contava um pedaço da história, e os meninos, uma hora eram os soldados, outra hora alguém era Jesus, né? E Uhum. eles intercalavam os papéis e as crianças, elas iam aprendendo. Provavelmente eles não vão conseguir parar de fazer teatro nunca mais, porque criança, depois que gosta de um negócio, acabou, né? Vai embora, não para mais, verdade. Mas Estão é perguntando aqui muito pra gente legal. dicas de como a gente poder passar para a criança desde cedo a palavra de Deus, né? E Sim, aí, eu vou falar o que a gente faz aqui, o que a gente trabalha, como a gente trabalha aqui. A senhora viu, sim, nossa sala são divididas por idades, tem a sala sim, verde, vermelha, amarela e azul, e aí desde a sala verde, que é de 1 e 2 aninhos, já tem um primeiro contato com Cristo, é ali que começa. É dali que ele precisa, então, ter estímulos para quando ele chegar na outra sala, ele entender que ele já aprendeu, agora ele só vai aprimorando e vai aprimorando, aprimorando até ir por revisão. sim, Na sala dos menorzinhos, como a gente trabalha? A gente tem a história mensal, a história do mês, a gente leva desenho para ele pintar e sempre coloca alguma musiquinha ou historinha na televisão para ele escutando, porque a criança de até 2 anos, ela aprende muito no olhar, no ouvir, nesses dois sentidos. Então, criança pequena, criança até 2 anos, você pode trabalhar muito bem a questão do ouvir, a questão do assistir. Aí, sim. e tem o tempo, você não vai conseguir prender uma criança durante 1 hora e meia na frente da televisão. Não adianta colocar Titanic Exatamente. para ele assistir, que ele não vai assistir, ele vai ficar andando pela casa. Não é Você igual a gente coloca. que assiste maratona Não, de Netflix. Não existe isso, querido. não existe. É, vai aos pouquinhos, são pílulas diárias que você vai dando para os seus filhos, que aos pouquinhos eles vão pegar gosto por isso, daqui a pouco eles estão escutando por conta própria. Quando tiver 10, 11 anos, ele mesmo vai pedir para você colocar alguma coisa que seja relacionada ao meio cristão, né? Sim, Então, né, e aí quanto mais for crescendo, você vai dando umas pílulas maiores. 7, 8, 9, 10 anos que já sabe ler, 11, 12,
você já pode dar um cronograma bíblico para ler, uma historinha bíblica para ler todos os dias, um devocional. Você pode colocar seu filho para fazer um devocional. Então, essa é a dica aí. Desde pequenininho, você já pode colocar seu filho para poder ter o primeiro contato com Cristo. Essa é a dica que eu Exatamente. Muito bom. Estimule o seu filho a ter contato com Deus, estimule o seu filho a orar, né? Você que tem uma criança que é um pouco maior, ela já sabe ler, já sabe escrever, estimule ela a fazer lista de oração, querido. Estimule. Estimule ela a buscar a Deus, né? Pode ser uma coisa boba, às vezes a criança vai colocar lá assim, eu vou pedir para Deus para sair um dia e ir no parque. Você como pai pode saber, entender, mas estimule aquela criança a orar por aquilo, a pedir Deus por aquilo, né? A buscar a Deus em relação a essas coisas, né? A intimidade com o Espírito Santo, ela não precisa ser desenvolvida só quando você é adulto. Ela pode ser desenvolvida desde já, né? Exatamente. Ministre isso sobre a vida dos seus filhos e ensine os seus filhos a fazer isso. Exatamente. Quanto mais você ensinar o seu filho a buscar, melhor é para você, melhor é para ele, mais ele vai estar fixado no caminho, fazendo aquilo que realmente ele precisa fazer. É tão triste, o que eu presenciei nas últimas semanas foi algumas crianças chegaram até mim e nós todos estamos com muita saudade da igreja, né? Porque, enfim, nem fala. Né? E aí uma das crianças chegou para mim e falou bem assim, tio, eu tô com muita saudade da igreja. Eu falei, não, mas a gente vai voltar, tudo isso vai passar. E eu ensinei a ela que a casa dela é a igreja, ela pode fazer da casa dela a igreja. E aí ela falou, mas tio, minha mãe não ora, meu pai não ora em casa. Eles não oram em casa. Eu falei, então é você que vai puxar essa oração. Né? Foi o inverso. A gente acabou ensinando da igreja para dentro de casa, em vez de ser dentro de casa para a igreja. Então, pai, mãe, você tem um desafio aí, não diria desafio, mas uma missão muito boa de fazer com que o seu filho faça da sua casa, ensine o seu filho que a sua casa também é a igreja, e dentro de casa também existe a presença de Cristo, dentro da sua casa ele também pode exercer a fé dele. Muitos dos meninos aqui estão orando para acabar logo o corona. Eu falei, meu Deus, nunca vi tanto menino crente como eu estou vendo ultimamente. Coloca os pais para orar também, eles têm colocado os pais para orarem, porque Exatamente. São estímulos. Se você trabalha bem os estímulos sobre a criança vai absorver, ela vai colocar em prática, e detalhe, ela vai passar isso para frente. Exatamente. Porque a criança, ela não retém conhecimento. Ela pega o conhecimento e ela passa para frente numa velocidade absurda. Ela quer passar para frente o quanto antes. Estimule. Uma das coisas que eu estava pensando é que às vezes a sala dos kids ela é um alívio para os pais, né? Os pais estão conseguindo assistir o culto, né? Enquanto as crianças estão recebendo algo de Deus também dentro da sala. Mas eu quero deixar claro para os pais, a sala Kids não é só para ser um alívio para você, né? Fala, ela é Deus. Um lugar de ensinamento para o seu filho. Exatamente. Mas esse ensinamento também precisa da sua colaboração. Exatamente. Né? E aí, pastora, entra a questão do duelo, da aliança entre igreja, criança, família, né? Exatamente. Fala um pouco disso para nós. O trabalho que a igreja faz com a criança, ela não pode morrer da porta para fora. Ela precisa continuar dentro de casa, né? Senão, a gente ensina na igreja valores, princípios, quando chega em casa ela não tem nenhuma referência a respeito disso, ela vai entender, então, por que eu estou fazendo se ele que é mais velho, se ele que é maior, não está fazendo, né? Tem muito caso que a gente vai ensinar sobre o dízimo, sobre as ofertas, e a criança fala, mas eu nunca vi meu pai dando isso, por que eu tenho que dar? Então, é muito difícil lidar com situações como essa, quando não tem a referência dentro de casa, né? O elo igreja, criança, família, ele se torna mais forte quando os pais dão apoio à igreja para fazer com que o trabalho funcione, o trabalho flui, né? E aí entra a participação do pai, da família, enfim, dentro do ministério infantil. Você, pai, você, mãe, que está assistindo essa live ou vai assistir futuramente, você tem acompanhado o trabalho que o Ministério Infantil da sua igreja tem feito? Você sabe que tipo de conteúdo a igreja tem dado para o seu filho? É importante isso. A criança saiu, eu falo muito com os pais, a criança saiu do MSK, pergunta para ele o que ele aprendeu hoje. Qual foi a lição que ele tirou da aula de hoje, né? E aí eu também estimulo as crianças, falo o seguinte,
Pergunta pro seu pai, qual foi a palavra que o bispo, que o pastor deu hoje? Né? Sim. E aí, o pai, ele deve pegar aquela palavra que foi dada no culto, mastigar a palavra, passar para o filho. Por que Explicar não? a visão geral, né? A visão geral. A lição máxima daquilo para a criança, isso é sensacional. Exatamente. Exatamente. Isso que você está falando é tão importante, Renato. Eu lembro de um dia onde a gente estava fazendo um trabalhinho dentro de sala de aula com algumas crianças, né? E a gente estava falando a respeito de coisas que elas gostariam. Elas estavam fazendo um desenho, né? E falando a respeito de coisas que elas gostariam que fossem feitas, que Deus fizesse por elas, né? E tinha um menino dentro da sala que ele tinha um defeito num dedinho da mão. E aí, o que ele escreveu no papel era assim, eu queria que Jesus curasse o meu dedinho. Ah, que lindo, que legal. De certa forma, a aula que foi dada, né, o que foi ministrado, despertou naquela criança fé e esperança de que Deus poderia fazer algo em relação à necessidade que ela estava sentindo naquele momento. O pai e a mãe têm o papel de continuar nutrindo isso no coração da criança. De que Deus, ele pode, de que aquela criança pode ter fé, de que aquela criança pode crer, acreditar, né? Isso é muito importante. Tem pais que quando a criança volta para casa, elas matam aquilo dentro da criança. Ah, isso aí não vai acontecer, não. Não adianta você pedir, não. Eu não tenho dinheiro para isso. Falar, não tenho dinheiro, não estou nem trabalhando. Só que a criança, ela tem uma visão totalmente diferente de tudo. A criança, inclusive está no texto que eu mandei para a senhora, a criança, ela vê esperança onde o adulto já não acredita mais. Exatamente. Né? Enquanto tem alguns adultos que estão desesperados dentro de casa porque, coronavírus, vou perder o emprego, a criança está aproveitando este momento para ter um momento com os pais. Ela está vendo esperança entre os pais neste momento. Então a criança, ela tem uma visão muito diferente dos adultos, porque ela ainda vê esperança onde não tem. A gente não deve, de forma alguma, desnutrir a criança da palavra de Deus. Se ela recebe uma palavra de Deus na igreja e chega em casa, você deixa ela passar horas no YouTube vendo qualquer outra coisa, você está tirando tudo que a igreja, com muito empenho, tem dado para ela. Então, exatamente. Eu sempre costumo falar o seguinte, não é proibido assistir YouTube, não é proibido jogar, claro que não. Mas você precisa colocar limites aí aonde precisa e falar para o seu filho o seguinte, o que é prioridade para você? O que você tem aprendido como prioridade na igreja? Os tios da sala têm ensinado a jogar mais ou falar mais com Deus? A assistir mais o YouTube ou ler a Bíblia, né? Faça a criança pensar. Não tire o direito da criança de pensar. Tem algumas espertinhas que vão falar, mas o tio também joga. Mas o tio também assiste o YouTube. Sempre tem. Você vai falar, mas o tio faz isso, mas eu tenho certeza que antes disso ele já leu a Bíblia, ele já falou com Deus, ele já agradeceu pelo dia dele, né? Mostrar para a criança desde pequena que ela precisa estabelecer prioridades dentro do reino de Deus. Exatamente. Que Jesus é o centro, né? É muito importante. Não tem como a gente ensinar que Jesus é o centro se o pai e a mãe não têm Jesus como centro. Exatamente. É uma coisa que é difícil. Aí a gente tem que fazer o trabalho inverso, igual você falou, de várias crianças que elas têm que levar Jesus para ser o centro da família, ao invés do pai e da mãe ensinar que Jesus é o centro daquela casa. Né? Então você que tem a oportunidade de ensinar para o seu filho que Jesus é o centro, faça isso. Faça. Antes, quando a gente estava... Exatamente. Porque quanto mais tempo a gente perde, mais influência essas crianças estão tendo. Se você acha que o seu filho não está sendo influenciado por outras coisas, você está enganado. Se ele não está sendo influenciado pela palavra de Deus, por você, pela igreja, ele está sendo influenciado por outras coisas. Ele está sendo influenciado por outras pessoas, ele está aprendendo outras práticas. E você sabe uma coisa que eu acho que é incrível? Lembra da menininha que eu estava falando? A influência da igreja, junto com a influência da mãe, fazia ela ter um cerne, um discernimento a respeito do que era certo e do que não era. Se você, como pai, tem influência sobre a vida do seu filho, e ele está na igreja, ele está aprendendo, ele está entendendo, essas duas coisas vão fazer com que o seu filho tenha um discernimento daquilo que é e do que não é. Do que pode, do que não pode. Do que é o melhor para ele do que não é. Na cabecinha dele, ele vai ter, sim,
um tiquezinho para questionar se aquilo que o outro está oferecendo, que o coleguinha está fazendo, é alguma coisa que realmente seja boa mesmo para ele ou não. De acordo com as coisas que ele tem aprendido dentro de casa. Mas se você Sim, não influencia o seu filho, então você está deixando o seu filho ser levado por outras ser pessoas, por influenciado por outro. outros conceitos, né? E isso é Sim, uma sim. coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Eu não sei quanto tempo que a gente tem ainda. Eu também não sei. Isso aqui Não para mim é marquei novo, as gente. horas. Quantas horas que são aí? Você consegue ver no computador? Agora são 11h36. Menino, eu acho que já vai cair. Já acho que já vai cair. Vai cair. Daqui a pouco. Então, assim, eu queria só ler uma passagem aqui da palavra que ela é muito, Amém. assim, comum, né? Todos nós sabemos. E a gente fazer algumas observações a respeito disso, né? Em Marcos 10, 13 fala o seguinte: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Sabe uma coisa que eu entendo? Que muitas vezes a limitação de Deus alcançar a criança não está na criança e nem está em Deus. Está em quem está no meio, em quem está levando ou em quem está recebendo a forma como está recebendo essa criança, né? Sim, sim. O problema está no pai que às vezes não leva, o problema está num líder que às vezes não tem uma estrutura e aí só coloca uma criança para brincar e ela não é influenciada de uma outra forma. Não existe impedimento em Deus para ensinar, não existe impedimento em Jesus para receber. Muitas vezes existe um impedimento em nós, porque a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Então Aí a gente vem a está questão fazendo da essa live justamente desvalorização, por né? isso. Isso. Né? O adulto pensar que a criança não tem o direito de entender aquilo que está sendo passado. Agora, gente, um momento maravilhoso de você aproveitar os cultos online. Coloca a família reunida, vão assistir todos juntos, né? Exatamente. Coloca a criança para anotar a palavra, ela não vai conseguir pegar todos os detalhes, mas uma coisa ou outra ela vai anotar, depois você pergunta para ela o que ela anotou, aquilo que ela não conseguiu pegar, você explica para ela. Isso é você dar valor ao seu filho, isso é dar valor ao futuro da igreja. Você pode ter dentro da sua casa, nesse exato momento, um futuro pastor. Você pode ter nesse exato momento dentro da sua casa alguém que vai ganhar toda a família. Né? Alguém que foi escolhido para Exatamente. sarar uma geração. Mas aí são os estímulos que você dá para o seu filho que vão definir o futuro que seu filho tem perante a Deus, diante do altar de Deus. Na Né? verdade, a gente tem que começar a olhar para os nossos filhos como eles sendo um propósito, né? Exatamente, exatamente. Não dá, você não pode, da mesma forma que você não pode ter dó de passar algo, algum teor bíblico para o seu filho, você também não pode, claro, igual como a pastora disse, você não pode também sufocar a criança. É no Sim, limite da criança, de acordo com a idade, né? Faça com que a criança veja como aquilo é algo prazeroso de fazer. exatamente. Assistiu o culto em família, faz pipoca, vai assistir o culto comendo pipoca, porque ela vai falar, meu Deus, é o momento que eu tenho com a minha família. Vai ter um momento de leitura bíblica. Lê a Bíblia para o seu filho como se fosse uma história encantada, sabe? Dê estímulos certos para o seu filho, para que seu filho, então, se aproxime cada vez mais de Deus. É simples, não é difícil, Sim, né? sim, não é difícil. É simples. Você, como pai, se você tiver recursos dentro da sua casa, você conta uma história bíblica para o seu filho, pede ele para ele fazer um desenho do que ele entendeu. Essas coisas todas fazem com que ele consiga fixar os conteúdos, fixar aquilo que a palavra diz, né? Ontem Sim. também, eu estava vendo a live do bispo com o Theo, e aí Uhum. o Theo estava falando assim, eu ia para a escola dominical, eles me faziam escrever um monte de versículo, eu não sabia para que aquilo servia, mas agora que eu sou adulto, quando eu vou fazer uma palavra, aqueles versículos brotam na minha mente. Então tudo Olha tem só a um importância. porquê. Tudo A tem um importância, porquê. né? Se você vai fazer para um objetivo específico. E aquela criança ela vai ser influenciada por aquilo, né? É Sim. importantíssimo que a gente tenha isso na mente. Tudo aquilo que você faz com seu filho em relação ao reino de Deus vai influenciá-lo. Às vezes a criança, por exemplo, você pode perguntar para ela, ela falar que entendeu uma coisa, mas não entendeu muito certinho e tal, mas saiba que é no tempo dela, saiba que é do jeito dela, e você vai
aparando as arestas, ensinando, né? A criança precisa pegar gosto por fazer aquilo. Ela precisa Sim, gostar. Ela precisa exatamente, exatamente. experimentar, né? A palavra fala, provar e ver de que o Senhor é bom. Essa criança pode provar e ver que o Senhor é E bom. aí entra algo muito importante que eu vejo, a gente acaba vendo muito isso, do pai falar o seguinte: se você não se comportar, você vai para a salinha. Não, tá errado, Não não é faz isso assim. não, pelo amor de Não faz Deus. isso, porque ele precisa entender que aquele espaço preparado para ele é algo prazeroso, é algo onde ele vai sair de lá mais cheio, Sim, mais alegre, mais feliz. E aí, se seu filho, fica uma dica aqui muito importante, seu filho não tem o costume de ficar no MSK da sua igreja, no Ministério Infantil da sua igreja, fique com ele um tempinho, passe essa confiança para o seu filho, dê um estímulo para ele, mostrando para ele sim, que é tão bom ficar lá que você também está ficando. Né? Já teve casos do pai não pegar o culto, mas ficar durante toda a aula com a criança. E ele falou, cara, eu aprendi hoje a história de Jacó, que eu nem sabia que tinha na história de Jacó. Eu falei, que maravilhoso isso, muito bom. E ainda foi bem, né? meu filho já está perguntando quando é que a gente volta. E aí Então, isso é muito importante. O pai precisa entender o seguinte, que do mesmo jeito que ele tem que fazer um período de adaptação na escola com o filho, vai iniciar o ano letivo, você tem que ir lá, você fica um pouco com ele, você pega um pouco mais cedo, principalmente as crianças que são menores, né? Que eu acho que os uhum. menores é os que a gente tem mais dificuldade, né? A Sim, sim, faixa etária de 2, 3, 4 anos são os quando é mais algo novo é mais difícil. difíceis. Isso. É. Então, se você for lá e ficar um pouco com seu filho, ou se você for e ficar um dia com ele, né, e depois você conversando com ele vai entendendo, ele vai se abraçar por aquele ambiente. Os tios aqui, eu quero deixar todos os tios aí de parabéns, porque eles são acolhedores, Aê, eles são legal. lindos, são uma gracinha. Os voluntários, Amém. eles fazem isso de coração aberto, preparam a aula, brincam com os meninos, eles entretêm eles de todas as formas que eles podem. Isso para que a palavra literalmente seja sobre o coração dessas crianças, né? Então eles estão num ambiente que vai ser acolhedor, que eles vão se sentir amados, que eles vão se sentir fazendo parte, que eles vão Sim. participar, eles podem se comunicar, eles podem falar, eles dão ideias. Eles literalmente se sentem muito importantes, né? É. É importante que o pai tenha esse tempo. Às vezes seu filho chora um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é necessário que você passe por essa fase. Depois, quando ele já estiver lá, acabou, né? Sim, A sim. Aí fica mais salinha, a fácil, salinha ganha todas ganhamos. as crianças. Eu costumo dizer para algumas pessoas que trabalham aqui com a gente, dos tios, que eu comparo, né? Eu falo, gente, uma criança que sai daqui chorando é como um médico que perde uma vida, porque não vai voltar, então a gente precisa trabalhar muito bem essa criança, precisa conquistar essa criança de todas as formas, para que a gente não perca, mas que a gente ganhe e que ela multiplique para o Senhor Jesus. Então, o trabalho do Amém. Ministério Infantil, junto com a família, obviamente, né, é algo muito rico, é algo muito maravilhoso. E o Sim. pai aí, eu convido, se você não conhece o Ministério Infantil da sua igreja, eu convido você a conhecer, convido você a participar. A gente, aqui na Ceilândia, a gente tem diversos eventos onde a gente inclui os pais, né? Inclusive, a senhora esteve em um ano passado, que foi Sim. os pais participaram também, que era um show de talentos, que a gente Super sempre legal. trabalha essa questão de trazer o pai para dentro do Ministério Infantil para ele ver que ali o filho dele é valorizado e que ele precisa continuar essa valorização, né? Que não pode morrer ali. Ele precisa levar para dentro de casa. Às vezes é por falta de recurso, o pai não consegue, mas eu vou falar para a senhora o seguinte: o principal recurso que os pais precisam para poder influenciar os filhos a estar próximo do altar de Deus é tempo. Não precisa de dinheiro, Isso. você não precisa Falou de tudo. dinheiro, né? Você não precisa de dinheiro, você não precisa montar um slide, você não precisa comprar um filme, você precisa de tempo. Se você tem tempo para falar de Deus para o seu filho vai ver uma importância tão grande nisso que ele vai falar: agora eu preciso usar o meu tempo também para poder falar de Deus para outras pessoas. É o que o Ministério Infantil faz, Exatamente. E né? O isso Ministério Infantil faz isso. A Bispa Lúcia também fala isso no documentário do Mães que Transformam. O Sim, testemunho tanto da Ana Lia quanto da Bispa Priscila é justamente esse. Olha, a gente não tinha muita coisa quando a gente era pequeno, mas a gente tinha presença, né? A gente tinha referência.
Se você, como pai, às vezes você está trabalhando muito, você está se desgastando de trabalhar. E eu tive a experiência disso, né, esses tempos para trás, né? O meu pai, Uhum. ele se separou da minha mãe, ele teve uma outra filha. Essa filha, ele teve a oportunidade de acompanhar todas as fases dela, né? E nós, ele não teve, porque na nossa época, ele tinha a visão de que ele precisava trabalhar para colocar coisas dentro de casa. E ele mesmo, como pai, falou assim: se eu soubesse como era importante estar presente, eu não teria, tipo, me matado de trabalhar e ter ficado Uhum. afastado dos meus filhos. Isso é uma coisa que Uhum. todo pai precisa aprender. Então, não espere, querido, você e seus filhos crescerem. Não espere passar o Não. tempo. Entenda que você precisa, né, priorizar, dar tempo para ele, que seja um tempo de qualidade, né? O bispo Lucas e a bispa Priscila falam muito isso. Tudo que você for fazer, faça 100% quando você estiver naquele lugar. Então, se eu vou passar, nem que seja 1 hora no dia com meu filho, essa 1 hora tem que ser 100% com ele. É sem celular, sem interrupção, Sim, sem fazer outras coisas, sem estar sim. arrumando casa naquela hora, sem estar disperso com outros trabalhos, outros assuntos. Outras prioridades, né? Foque nele como prioridade. Se eu separei aquele tempo para ele, eu vou focar naquilo, né? E vou ensinar, vou dar o meu melhor, vou nutrir aquela criança com o máximo que eu posso, né? Uhum. Dentro dos Uhum. cultinhos, de tudo que você for fazer com seu filho, de devocional, entregue-se 100% naquele momento. Ensine para ele, porque quando ele crescer, ele vai entender o que é prioridade. Ele vai Exatamente. entender o que é, né, priorizar o reino, o que é priorizar as coisas de Deus. Para ele não vai ter peso nenhum para fazer isso. Ele não vai ter peso. Quando alguém falar Uhum. com ele, não, você precisa fazer isso, precisa ser dessa forma. Quando ele for liderado na igreja, quando ele for maior, ele vai entender que não tem peso nenhum em fazer isso, porque ele faz isso desde sempre, Sim, né? É o exatamente, costume da exatamente. casa dele, da vida dele é esse. Desde sempre eu entendo que Deus é prioridade. Desde sempre eu entendo que o reino é prioridade, né? E aí fica muito mais fácil, né? Fica Quando bem mais acontece tudo isso, fácil. fica muito mais fácil. Pastor, a gente ainda tem 12 minutos. A gente tem 12 minutos. Pode falar. A gente aqui tem visto muito, a gente faz um trabalho, graças a Deus, muito ligado família, igreja, criança. Então, quando a gente vê com a criança está um pouco mais triste, ou que ela, enfim, né, precisa de um pouco mais de atenção, a gente sempre chama o pai, a gente conversa com o pai, e o que a gente tem visto muito é que o pai, ele fala, mas eu tenho um trabalho, eu tenho um ministério, chego em casa cansado, e eu falei, mas, querido, ou você dá atenção para o seu filho agora, ou você vai acabar perdendo o seu filho. Porque se você não é o melhor amigo do seu filho vai procurar um melhor amigo fora. Você precisa ser o melhor amigo do seu filho para que ele venha até você falar as coisas, ele venha até você falar das dificuldades, porque se você é o melhor amigo do seu filho, fica muito mais fácil de você aproximar ele do altar de Deus. Ele vai Sim, ver você como uma referência de tudo. Ele vai ver você como referência de liderança, você como referência de amizade, você como referência de pai, de mãe. Então, esse tempo que você dedica para o seu filho não é um tempo gasto, é um tempo dedicado. Esse tempo que você sim, dedica ao seu filho, cara, ele gera frutos e é rápido. Ele gera frutos de uma forma muito rápida. Então, sim. coloque como prioridade do seu dia, da sua semana, não sei como é a sua agenda, enfim, coloque como prioridade você dedicar um tempo ao seu filho. Dedique um tempo ao seu filho, isso é muito importante. Amém. É Né? uma coisa que eu estava lembrando aqui, a Bispa Lúcia falando, né, que ela levava os filhos para a igreja, às vezes os filhos dormiam no banco, as pessoas perguntavam se ela não tinha dó dos filhos. Aí ela falava assim que se Samuel dormiu no altar, perto da arca, por que que os filhos dela não podiam dormir Não na é? igreja? Não é? Então, assim, tenha o foco nisso, né? O É, melhor lugar para você estar é no altar e você ensinar o seu filho também que o altar é prioridade, não só para sim, você, mas para a vida dele, para a vida em família que vocês têm, né? exatamente. Tente implementar esse conceito na vida do seu filho desde já, né? O máximo que você conseguir fazer. Você pode ter certeza absoluta que uma família que ela é voltada para Deus, querido, não tem nada que combata isso, né? Não mesmo, Até não mesmo. mesmo nós precisamos de Deus para saber lidar e estabelecer a nossa família, né? O criador da família é Deus. Então, é com ele que a gente vai aprender,
é com ele que a gente vai conseguir discipular melhor, fazer todas as coisas, né, dentro da nossa casa com os nossos filhos. Para Sim. instituir aquilo que é de Deus, a gente precisa estar com ele sempre próximo, né? Então, Uhum. motive o seu filho, né? Se automotive como pai, entenda que você é um exemplo para ele. Sim, De tudo e que aquilo exemplo, que ele né? precisa fazer, né? E que exemplo. Dependendo Então, do que você comenta, dependendo do que você fala, se você faz muxoxo para ir para a igreja, pai, não faça isso, por favor. por favor, nos ajude a ajudar você, né? Ajude, isso. Ajude o seu Ah, filho a entender que a igreja é o melhor lugar para ele, é o melhor lugar para vocês, que é Deus sim, que tem mantido a sua família de pé, né? É exatamente. importante que ele Exatamente. entenda isso desde pequeno, porque aí para ele vai ser muito mais fácil ele continuar seguindo nesse caminho ao invés dele se desbandeirar para qualquer outro caminho. É. E aí, o trabalho já é outro, é mais difícil. Então, Exatamente. a gente faz agora para não precisar fazer lá na frente. A gente faz agora para dar continuidade, né? Exatamente, né? A gente trabalha não só com as crianças, mas a gente trabalha com o resgate de muitas pessoas que Sim, não tiveram referência. E é muito pior quando uma pessoa não tem referência de Deus e não tem referência do altar. O trabalho para você conseguir recuperar um coração que está destruído, uma pessoa que se envolveu com coisas que ela não deveria porque ela não teve consciência antes, ele é muito mais difícil. É muito mais difícil, é né? verdade, é verdade. Verdade. Nosso tempo Bom, acabou? eu Nosso acho que tempo já tá acabou. acabando. Nosso tempo acabou. Então tá. Que pena, Eu né? queria. Que pena mesmo, que a conversa tá boa, menino. Tá. Só faltou o café, pastora. Eu não trouxe Pois meu é. cafezinho. E o pão de Como queijo. assim? Você esqueceu E do o pão de pão de queijo? queijo. Mas a próxima vai ter café e pão de queijo. Ô, Renato, eu quero te agradecer muito pela Ah, participação. que isso. Eu que Ah, tá. agradeço, Antes da agradeço. gente encerrar, eu queria só falar uma coisa, né? Sim. Eu vi que o pastor Jonas colocou aqui que ele é fruto da MSK e eu quero dar Aham. honra a quem tem Ah, honra. sim. Sim. Porque Aham. aqui em BH, o tio Gui, ele é o pioneiro do nosso MSK. O pastor Que Jonas, ele legal. cresceu, foi discipulado, né? E não só ele, várias outras crianças. Ele é um cara Aham. sensacional, que cuida não só, né, do Ministério Kids da nossa igreja, ele nos dá suporte, mas ele dá suporte para várias outras igrejas também aqui em Belo Horizonte. Então, beijo pro Uhum. tio Gui, se ele estiver vendo a gente aí. Depois nós vamos fazer um Legal. bate-papo com o tio Gui também, se a gente tiver oportunidade, tá bom? Muito bom, Eu gostei da quero ideia. agradecer a participação de todo mundo, agradecer você, Renato, que é uma É gracinha. isso, agradeço. Obrigado, obrigado, Beijo obrigado. na Zoe. Pode deixar, tá? Eu tô ali de olho nela ali. Tá aqui, rodando a casa. Tá rodando a casa quando eu tô aqui. Beijo na sua esposa também. Que o Senhor Tá Jesus bom, obrigado. abençoe a sua casa, Amém, né? pastor, amém. Quero Pastora, muito fazer uma obrigado pelo oração. convite. Ah, que é isso. Em breve, quando tudo isso acabar, em nome de Jesus, eu quero visitar vocês pessoalmente aí, que eu quero conhecer. Ai, vai Já ser um tem prazer. Amém, amém. E aí, aí sim vai ter o pão de queijo, vai ter o café Isso, presencial, né? isso mesmo. Amém. Bom, deixa eu orar, vou orar por você, vou orar Amém. por vocês que estão nos assistindo, pela sua casa, pela sua família. Amém. Amém? Amém, Amém. amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos declarar, ó Deus, que a nossa família, ela pertence ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja o centro de todas as coisas, sempre, Senhor, dentro das nossas casas. Que o Senhor, ó Deus, possa guiar cada pai, cada mãe, cada familiar. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, instruir os seus filhos na palavra do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa criar momentos, rituais dentro dos nossos lares, ó Deus, que sejam Amém. prazerosos, Deus, de busca ao Senhor, incessante, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, instituir o teu reino no coração dos nossos filhos, na nossa casa, que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Abençoa, Amém. Senhor, a vida do Renato, da Zoe, da esposa dele, que a casa dele seja próspera, que tudo aquilo que ele faz, ó Deus, seja bendito, Pai, em nome de Amém. Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os ministérios, Senhor, de crianças das nossas igrejas, que nós possamos, Senhor, sempre dar o melhor, ó Deus, e que esse reino do Senhor possa se multiplicar através da vida das nossas crianças, Pai, que o Senhor possa ser visto e conhecido, não só nas nossas vidas, mas nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos, em tudo ao nosso redor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Obrigado, pastora, Amém. pelo convite, viu? Beijo pra todo mundo. Beijo, Renato. Com Deus, Beijo. viu? Eu preciso fazer um negócio aqui que senão vão brigar comigo. Peraí. Ah. Ceilândia! Ceilândia! Beijo, ter, obrigado, né? pastor. Tem que ter. Senão o pessoal briga.
Bom dia, pessoal. Beijo Obrigado pro você povo que de Ceilândia participou. também. Amém. Beijão, pessoal do BH. Tchau, tchau. Tchau.